Hoje o nosso papo reto, ou torto, né? Como você preferir, tem um sabor diferente. Nós vamos fazer uma entrevista com a advogada, olha só, Juliana Bertoldi. Ela é mestre em Direito e doutoranda em Justiça, Democracia e Direitos Humanos, especialista em Direito Público e em Direito Eleitoral. E também é professora da PUC. E vamos ter dois assuntos bem interessantes que está rolando muito forte nas últimas semanas, que é a cassação do mandato do deputado federal Deltan Dallagnol, que foi promotor de justiça, ficou famoso durante a Operação Lava Jato, e também do nem tão ilibado Fernando Collor de Mello, ex-presidente da República, que teve seu mandato cassado por corrupção, e por conta dessa nossa política brasileira e leis interessantes que temos no Brasil, ele sempre volta e é senador da República, foi senador da República, e agora está com um pepino gigantesco. Ele foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal por corrupção. Olha só, depois de quase 50 anos fora do poder, condenado por corrupção. Tudo bom, doutora? Tudo certo. Por favor, não me chame de doutora, pode me chamar de Juliana. Um prazer dividir esse espaço contigo. Já tive a oportunidade de acompanhar outros bate-papos aí com a professora Melina, com o professor Kanayama. Então, são sempre conversas interessantes. Estou muito contente que a gente vai trocar essa ideia hoje, ainda que os temas sejam bem espinhosos, né, Cláudio? Correndo risco aqui de fazer algumas inimizades nos comentários que faremos, mas isso faz parte. Vamos debater aí essa questão política que é tão importante, que a gente se informe, entenda os aspectos Sim. técnicos para se posicionar. Perfeito. Eu acho que a gente podia começar com alguém da terrinha, né? O Deltan Dallagnol, e ele teve até uma carreata dias atrás em Curitiba, mesmo em Londrina, de onde eu estou falando, teve uma manifestação gigante, quase 30 pessoas aqui num espaço, né? Foi meio frustrante para quem organizou, porque pouca gente resolveu sair de casa para apoiar. Eu não sei se eu posso falar já ex-deputado ou deputado ex em transição, né? Como é que a gente pode nominá-lo, hein, Juliana? Então, essa conversa é uma conversa interessante, né, Cláudia? Porque a gente tem se referido, tanto na mídia quanto em conversas informais, é, sobre o Deltan, falando que ele foi cassado. E, na verdade, não foi exatamente isso que aconteceu. Esse resultado de uma cassação, falando de uma maneira mais leiga, na verdade, não é bem uma cassação, né? Ele teve o registro de candidatura indeferido. Só que essa ação demorou tanto tempo para correr, para ser julgada lá no TSE, e ainda não transitou em julgado, né? Pode ser que a gente tenha aí um recurso extraordinário para o STF, que a gente acabou tendo esse efeito similar a uma cassação. Os registros de candidatura, eles deveriam ser julgados todos antes das eleições acontecerem, para que a gente tenha, então, somente candidatos aptos concorrendo às eleições. No caso do Deltan, o que aconteceu é que ele estava sendo o que ele nunca poderia ter sido, né? Então, chamá-lo de ex-deputado talvez não seja muito apropriado. Ele estava ali sendo deputado sem um registro de candidatura, que é uma condição anterior. Então, uma situação bastante particular, né? Que aconteceu em realidade aqui. Quando a gente faz o registro de candidatura, vai ser realizada a análise dos requisitos. A gente tem direitos políticos passivos, né, para poder participar das eleições. A gente perfaz lá os requisitos constitucionais, os requisitos legais, dentre eles os requisitos da famosíssima, famigerada, super discutida e super polêmica Lei da Ficha Limpa. Né? Então, a Lei da Ficha Limpa vai trazer ali algumas hipóteses de inelegibilidade que não autorizariam sequer o registro da candidatura. E acabou que o Deltan sempre foi um super defensor da Lei da Ficha Limpa, teve a sua candidatura indeferida no TSE, justamente com base na Lei da Ficha Limpa. Então, Desculpa, por que você disse que a lei da ficha limpa ela é polêmica? Ela chega a ser controversa? Por quê?
é uma legislação extremamente controversa, né? Aqui eu vou usar 2 exemplos bem polêmicos para a gente debater. Então, se a gente olhar para o atual presidente, a época ex-presidente Lula, quando ele foi incorrer às eleições, que ele estava preso, ele estava ali cumprindo uma pena, fazendo uma execução antecipada, e a inelegibilidade dele, dentro da lei da ficha limpa, decorria de uma condenação por um órgão colegiado. Então, uma condenação que não transitou em julgado, cujos recursos não acabaram ainda, que poderia ser revista no futuro, portanto. Então, essa já é uma das polêmicas da lei da ficha limpa. A gente retira direitos políticos de sujeitos que ainda não tiveram o trânsito em julgado. Pode ser que seja absolvido na STF, pode ser que seja absolvido na STJ, pode ser que a gente tenha uma mudança do status quo. Então, é uma lei polêmica porque ela trabalha com uma certa presunção de culpa. E foi mais ou menos o que acabou rolando ali com o Dallagnol também. Essa ineligibilidade que ele acabou incorrendo, no entendimento do TSE, ela é oriunda não de uma presunção de culpa, mas de uma presunção de má-fé, porque ela é derivada de quando o sujeito é funcionário público, está no cargo, está respondendo a processos administrativos disciplinares e pede a exoneração para evitar que ele seja responsabilizado naqueles processos. Então, você presume que ele poderia ser responsabilizado e, então, gera inelegibilidade. Esses posicionamentos da lei da ficha limpa, né, e essa cultura quase que persecutória que está no âmago da lei da ficha limpa, ela é alvo de muitas polêmicas, ela é super debatida no ambiente acadêmico, mas fato é, Cláudio, que o STF já decidiu que é constitucional, que a gente pode ter essas presunções de culpa, vamos colocar assim. Então, é o famoso pau que bate em Chico, bate em Francisco. Mas não é muito, Juliana, não é muito vago alguém ser condenado, assim, é muito estranho alguém ser condenado por uma presunção? Sem sombra de dúvida. E essa é a crítica de boa parte dos advogados e da academia com a lei da ficha limpa. Né? Nessa tentativa de moralizar o espaço público, de fazer com que os nossos candidatos sejam candidatos imaculados, a gente acaba presumindo questões que são absolutamente contrárias ao sentir e aos princípios constitucionais de presunção de inocência. Então, por isso que essa legislação é muito polêmica. A grande ironia é que o Lula sempre foi um crítico da lei da ficha limpa nesse aspecto, né? Por sua vez, o Deltan sempre foi um defensor da lei da ficha limpa e das 10 medidas contra a corrupção e todo esse contexto político que defende, né, essa legislação e acabou aí sendo prejudicado justamente pelo conteúdo dessa legislação. Então, é uma grande ironia da vida, né? Aqui em Londrina aconteceu um caso parecido e também um candidato, não nessa eleição, na anterior, um candidato a deputado federal, ele tinha sido cassado pela Câmara de Vereadores, portanto, ele estava inelegível, mesmo assim ele conseguiu registrar a candidatura e 2 anos e meio depois apenas, depois de 2 anos e meio cumprindo o mandato, é que foi indeferido o registro da candidatura dele. No caso do Dallagnol, foi bem mais rápido, durou menos de 6 meses. É um avanço ou continua enrolado essa discussão sobre quanto tempo a justiça teria para tomar uma decisão dessa? É super interessante essa discussão, Cláudio, porque quando a gente olha para o sistema político, muitas vezes a nossa cobertinha é curta, né? Então a gente puxa para cobrir de um lado e descobre do outro. Então, qual foi a cobertinha que a gente puxou e que acabou tornando esses processos mais lentos? A gente acabou com a possibilidade de fazer as coligações para as eleições proporcionais. O que isso gerou? Um número muito mais alto de candidatos do que a gente tinha antes. Ou seja, a justiça está muito superlotada de processos de registro de candidatura. E esses julgamentos se tornaram, de fato, muito mais, não lentos, propriamente ditos, mas é muito julgamento para ser feito. E isso, é claro, gera uma dificuldade para a justiça eleitoral, que você vê que esse número sem fim aí de registros para analisar. Dito isso, agora o que a gente vê, eu não diria nem se é uma evolução ou uma involução, eu diria que é uma consequência dessa mudança legislativa. A análise dos processos de registro de candidatura estão demorando mais. E demoram mais quando essa análise é mais complexa. O processo do Deltan, por exemplo, é um processo de campo de disputas, e de disputas técnicas jurídicas muito válidas de ambos lados. Ninguém estava advogando nesse processo sem razão ou sem ter uma tese muito sólida do seu ponto de vista. Então, o advogado que defendia o Deltan tinha uma fundamentação sólida na defesa e os advogados que fizeram as iniciais
e que tratavam dessa inelegibilidade também tinham aí razões jurídicas bastante expressivas. Então, é claro que um processo de alta complexidade vai ter um julgamento um pouco mais lento, que é o que talvez tenha acontecido nesse caso que você menciona. O normal é que seja julgado até as eleições, o ideal é que seja julgado até as eleições, mas com esse número sem fim de candidatos, a gente está enfrentando esse tipo de desafio. Pelo entendimento, no seu entendimento, o TSE fez o julgamento no caso do Deltan e foi unanimidade. A Justiça, pelo entendimento que o TSE apresentou, na sua opinião, teve algum componente político ou eles fizeram um julgamento observando estritamente a lei da ficha limpa? Vamos lá, vou dividir minha resposta para essa pergunta, que é uma pergunta muito complicada, em duas partes, vamos assim colocar. Primeiro, eu acho que é uma desonestidade intelectual quando a gente diz que qualquer julgamento não é político. O direito é político. E o direito é político do começo ao fim. O direito é político quando ele julga um jovem negro que é preso por tráfico com 2 gramas de maconha e julga diferente um jovem branco de classe média que é preso, que é detido, né, e assina ali um termo como usuário com um tablete de 300 gramas. Então, o direito inteiro é permeado por política. Dizer que decisões são apolíticas, são exclusivamente técnicas, é desonestidade intelectual. Então, vamos partir desse princípio de que toda decisão jurídica é também uma decisão política. Agora, o que aconteceu, e isso gera uma curiosidade muito grande, para a gente ter uma decisão tão diferente e unânime no TRE e uma decisão unânime no TSE no sentido absolutamente oposto, Contrário. absolutamente contrário. O texto que estava em disputa interpretativa era aquele texto que diz respeito a pedir exoneração na pendência de PAD. E aí que eu digo que mora essa presunção de culpa, porque não é porque uma pessoa tem um PAD que necessariamente ela vai ser condenada nesse PAD. Sim. Essa legislação ela foi criada com o seguinte espírito: nós não vamos permitir que um funcionário público peça exoneração para evitar a sua punição. Ele tem que responder ao PAD, ele tem que provar sua inocência no contexto desse processo. Enquanto a justiça aqui do TRE Paraná teve uma interpretação que a gente chama de gramatical na hermenêutica jurídica, né, na ciência da interpretação dentro do direito, que é, se está escrito PAD e não tem PAD, está elegível, então uma interpretação seca. O TSE teve uma interpretação que a gente chama de teleológica, tentando entender qual era o espírito da lei quando a lei foi escrita proibindo essa exoneração. E o que eles apontam ali? Indício de fraude. Qual seria esse indício de fraude? Dallagnol poderia ter se exonerado no mês de abril de 2022 e ainda poderia concorrer às eleições, mas ele opta por pedir a exoneração em novembro de 2021, 15 dias depois da pena de demissão para o Diogo Castor Matos. Então, isso chamou a atenção do TSE de que ninguém abriria mão aí de 5 meses de salário, né, de 5 meses de trabalho no serviço público, se não tivesse algo minimamente suspeito. E aí a gente fica nesse jogo. Qual forma de interpretação é mais correta? A teleológica ou a gramatical? O que é mais político? Deferir ou indeferir, né? Então, essa decisão sempre vai ser uma decisão política, seja por um caminho ou seja pelo outro. O que é importante destacar, Cláudio, é que nenhuma dessas decisões é atécnica. Ambas decisões estão muito bem fundamentadas. Elas só usam mecanismos interpretativos diversos para encarar esse texto da lei da ficha limpa. Podemos dizer, por exemplo, que se o Deltan realmente entrar com recurso, e vai entrar, não sei, possivelmente já até entrou com recurso, esse entendimento também pode mudar de novo radicalmente? Olha, Cláudio, na minha brevíssima carreira, e digo brevíssima porque eu tenho 8 anos aí de militância eleitoral, teve uma coisa que eu aprendi, é que a gente não cria expectativas quando estamos falando de direito eleitoral. A gente é sempre muito surpreendido nessas decisões. É claro, a gente precisa lembrar que parte do TSE é composta justamente de ministros que estão no STF, de sorte que esses ministros muito provavelmente vão manter a coerência no voto e votar da mesma maneira que votaram no TSE. Isso é o que normalmente acontece. Agora, nós temos outros 7 ministros para votar, né? E daí a gente pode, de fato, ter uma surpresa. E pelo seu entendimento, quem deveria
assumir a vaga dele caso se mantenha essa condenação. Eu explico por quê. Porque até agora eu não entendi direito o que a Justiça está pensando. Pela cláusula de barreira, todo candidato, para assumir a vaga, ele precisa fazer no mínimo 10% do quociente eleitoral, né? No caso da última eleição, algo em torno de 19 mil votos. Por outro lado, temos o caso do ex-deputado Luiz Carlos Rauli, que é o primeiro suplente do Deltan. Ele não fez o quociente, ele fez, se eu não me engano, em torno de 12 mil votos. Mas ele foi diplomado, né? Houve a diplomação. Eu imagino que, se houve a diplomação, ele está apto a assumir a vaga, né? Aí há uma contestação dizendo o seguinte, que essa divisão, os 10%, né, os 10% do quociente eleitoral só vale para a eleição em si, não depois. E aí a vaga acabou indo para um outro deputado, que o TRE decidiu, que é do PL, né? Que fez uma votação maior e tal, mas foi para o PL. Como é que fica essa bagunça que eu não consigo explicar para ninguém? As pessoas me perguntam, eu falei, olha, Olha, difícil. agora você vai testar o meu poder de didática, porque realmente é uma bagunça e é algo extremamente difícil da gente enfrentar. Nós temos ali uma premissa que precisa ser decidida para a gente conseguir entender se essa vaga ainda é do Podemos, e daí teremos o Rauli, ou se essa vaga vai para o PL. E qual é essa premissa? É de quem são os votos do Deltan, e esses votos do Deltan foram no Deltan, porque o que vai mudar esse entendimento? Quando o TSE lavrou lá o voto, ele colocou que esses votos pertenciam ao Podemos, o que significa que o Podemos tinha feito, de fato, uma cadeira. Certo? Então, a gente parte desse entendimento do TSE. Agora, a cláusula de barreira dos 10%, ela não existe quando a gente está falando de suplência. E é esse é o cerne da discussão. Se o Rauli for considerado suplente do Deltan e ele está assumindo numa condição de suplência, a cadeira é dele. Porque o suplente é diplomado, mesmo quando não faz 10%, porque a condição de suplência, isso é uma decisão do STF, não absorve essa regra da cláusula de barreira. Então, não importa quanto que o suplente fez de voto, se ele é suplente, ele assume. Mas o entendimento do TRE Paraná e o que está sendo defendido por alguns advogados, por alguns colegas da academia, é que não existe a condição de suplência, porque com o interferimento do registro de candidatura, a gente não tem o Rauli numa posição de suplência, a gente tem o Rauli numa posição de assumir a cadeira, porque aquela cadeira nunca foi do Dallagnol, porque ele não tinha registro de candidatura. Então, são duas teses, novamente, e essa beleza do direito para mim, Cláudia, eu sou apaixonada pelo direito. São duas teses muito robustas e que podem ser defendidas, né? Mas, e que acabam em situação específica. Então, mas, por exemplo, o voto, né? Se o voto está no Podemos, foi mantido no Podemos, né? Teoricamente, vai se eleger alguém do Podemos. Né? Se o voto dado ao Dallagnol for anulado, desaparecer, aí você teria uma outra condição. Mas, pelo que eu entendi, o TRE manteve os votos no Podemos, né? Mas decidiu que quem assume é um cara de outro partido. Não é meio incoerente isso? Eu diria que sim. Eu defendo, Cláudio, essa é minha opinião, com todo respeito a quem tem opinião diversa, mas eu entendo que o Rauli estará numa condição de suplência em virtude de ter ocorrido a posse do Deltan, ainda que uma posse sob júdice, então que ele não precisaria atender esses 10%, e que, portanto, a cadeira é dele. Eu entendo dessa forma, lembrando que eu não estou advogando nem para o Rauli nem para o PL, então eu não tenho interesse direto em quem vai assumir e quem não vai assumir. Mas o meu entendimento é esse, que a vaga seria do Rauli. Mas é importante a gente enxergar também
que como a gente tem um problema de premissa, né, essa decisão do TSE ficou um pouco esquisita nesse aspecto, porque mantém os votos no Podemos, apesar de serem votos que foram realizados para um candidato cujo registro não foi deferido. Então, é um voto estranho, um voto atípico, né? E eu acho que isso vai dar pano para manga ainda, viu? Eu tenho uma aposta. Eu posso Sim. acabar perdendo essa aposta. A minha aposta é que o Raul reverte no TSE. Mas vamos ver como é que isso vai correr nos próximos dias. Como eu disse, a justiça eleitoral é extremamente imprevisível, né? A gente tem o tempo inteiro a mudança dos ministros, então a gente nunca sabe direito como vai ser decidido. A minha aposta é que o Raul assume. Então, só para encerrar o caso do Dallagnol, você acredita que essa confusão danada em cima do registro da candidatura dele, da eleição dele, da posse, da cassação do registro, né, da anulação do registro, isso pode modificar a legislação eleitoral para que esses processos sejam mais ágeis? Olha, a legislação, ela não tem uma previsão de prazo terminativo. Então, eu acho improvável que a gente tenha uma mudança legislativa, mas eu acho provável que a consequência seja uma mudança de postura dos tribunais, em tentar empregar uma agilidade maior no julgamento desses registros. Ora, agora que a gente não tem mais coligação, a gente está com muito candidato, talvez do ponto de vista de política pública mesmo, de organização judiciária, a gente precise de mais juízes julgando esses registros para a gente conseguir dar conta. E nas eleições municipais, isso vai ser mais pesado ainda, porque a gente tem mais candidatos nas eleições municipais. Né? Então, estamos numa corrida contra o tempo aí para nos organizarmos e tentarmos evitar que a gente tenha esse tipo de situação de cassação, entre aspas, porque, como eu expliquei, não é bem uma cassação, de um mandato que já estava rolando por conta de uma questão de registro de candidatura. Vamos falar agora do Fernando Collor de Mello. Para quem é mais jovem, às vezes as pessoas nem se lembram dessa figura. Fernando Collor de Mello ele foi eleito presidente do Brasil em 89, gritando em brados altos. Putz, eu adoro essas palavras assim, porque dão mais importância para esse blogueiro na entrevista, sabe, Juliana? Dão aquela coisa assim mais retórica e tal. E Fernando Henrique, o Fernando Collor, ele fez uma campanha com o mote de caçar marajás. Era um cara que dizia que era contra a corrupção, que era contra os políticos malandros, etc, etc, etc. Foi eleito. Obviamente, esses discursos mais contundentes, eles acabam buscando algum eleitor sempre mais revoltado, foi o que aconteceu, e ele foi eleito presidente do Brasil, não concluiu o mandato, foi cassado exatamente por conta de corrupção, né? E agora ele não conseguiu sair da senda da corrupção, pelo que a gente percebeu, que toda hora tem processo contra ele. E agora a Justiça, o Supremo Tribunal Federal, votou e condenou o Fernando Collor por corrupção há 33 anos. Em princípio, pode ser que o tamanho da pena mude, porque ele teria feito indicações na Petrobras Distribuidora e recebido proventos por fora, né, dos contratos, em torno de 20 milhões de reais. Esse processo começou em 2017 e esses crimes teriam sido cometidos entre 2010 e 2014. O que dá para falar da justiça que parece uma tartaruga manca quando o processo é contra políticos famosos e poderosos, doutor? A gente tem algumas exceções recentes, né, Cláudia, em que a justiça foi bem rápida, na verdade, mas enfim, a gente vê essa discrepância, assim, e isso é sempre algo que nos causa um desconforto. E eu falo aqui não como advogada, mas como cidadã. Né? É desconfortável a gente ver essa discrepância na forma como algumas figuras são tratadas dentro da justiça. Mas, dito isso, é importante a gente destacar, e também é uma questão
de honestidade intelectual, que esse processo era um processo de uma complexidade bastante significativa. Não era só o Collor que estava sendo investigado, a gente tinha ali também o Pedro Paulo, a gente tinha o Leoni Ramos, então era uma organização criminosa, ou pelo menos assim está decidindo o STF, que se tratava de uma organização criminosa, com uma operação perene por pelo menos 4 anos. Então, é claro que é um processo de uma instrução complexa, até para a gente conseguir garantir aí a ampla defesa, o contraditório, esses processos acabam caminhando mais devagar do que a gente gostaria, né? E a gente está tendo esse julgamento, eu estava assistindo ontem os julgamentos, extremamente interessante, imaginando que a gente teria mais umas 3 ou 4 sessões de discussão, Cláudio, que eu falei, bom, é um processo de importância gigantesca, é um ex-presidente, né? Quantos ex-presidentes a gente vai ver sendo julgados aqui no Brasil? Que tristeza, né? É lamentável que a gente tenha essa recorrência de ex-presidentes sendo julgados justa ou injustamente. E foi rápido, foi relativamente rápido o julgamento, foi um julgamento sem grandes divergências, houveram algumas divergências ali com relação a se tinha organização criminosa, se não tinha, ao quantum da pena, mas fato é que foi um julgamento relativamente rápido, em que as provas, me parece, estavam bastante robustas, isso foi ressaltado em diversos votos pelos ministros. Com relação à pena, eu acho difícil que a gente tenha uma modificação nesse quantum de pena, a gente já teve um julgamento em plenário, então não temos mais muitas opções de recurso ou de revisão, e é uma situação bastante curiosa, para dizer o mínimo, e bastante dramática, porque o Brasil se vê mais uma vez diante da condenação do ex-presidente por corrupção, né? Então, enfim, é lamentável, né? E todo o julgamento, apesar de interessante, foi bastante deprimente de assistir, assim. Não sei nem o que te dizer, Cláudia, é uma situação Olha, bastante... eu vou dizer para você que, pelo histórico do Fernando Collor, eu não ficaria deprimido, não. Eu olharia e falaria assim, ó, que bacana, que bom, né? Pois é, né? Ele, de fato, é uma figura controversa, é uma figura que já passou por situações e por julgamentos bastante polêmicos também, não obstante a queda dele tenha sido por algo bastante menor, né? Hoje em dia a gente olha ali para a década de 80 e dá risada que tenham sido coisas tão pequenas a derrubá-lo, né? Porque hoje em dia isso aí, enfim, mal mereceria uma capa de um blog, de um jornal digital, quem dirá um impeachment, efetivamente. Mas o julgamento foi um julgamento de posicionamento interessante por parte do STF, porque houve a reafirmação em diversos votos de que essas figuras, por mais famosas, por mais antigas que sejam na política, não terão a tolerância do tribunal. Então, teve um posicionamento recorrente nos votos dos ministros de desaprovação e de reafirmação de que esta posição de privilégio que um dia pode ter existido dentro da política brasileira não mais será tolerada dentro do tribunal. Então, novamente, a política atravessando aí o judiciário, e não há como a gente dizer que esse atravessamento não exista. Foi um julgamento político? Em alguma medida também, que todo julgamento é político, e essas afirmações de política criminal durante os votos têm se tornado cada vez mais comuns. Um efeito da TV Justiça, né? Agora que a gente está assistindo, o pessoal também joga um pouco para a plateia, né? Porque agora nós temos uma plateia do judiciário. Isso é muito interessante. Você acredita, você também atua na justiça criminal, você acredita que ele será preso realmente? Olha, salvo o melhor juízo do que eu acompanhei do voto ontem trabalhando, a pena dele foi uma pena bastante expressiva, né? Essa pena bastante expressiva que ele pegou deve ser cumprida em regime fechado. O que acontece, por vezes, é que figuras de mais privilégio, normalmente homens brancos, cis, que têm dinheiro, que cometeram crimes sem violência, que normalmente são os crimes do colarinho branco, às vezes conseguem uma harmonização desse regime fechado por questões de saúde, porque está fazendo um tratamento X, e daí consegue ficar de tornozeleira em casa, a famosa domiciliar. Né? Um benefício que muitas vezes não é estendido para o criminoso comum, para o sujeito, às vezes, que cometeu um crime de uma pena muito menor e que não gerou tantos danos sociais quanto esse crime. Então, ser preso, cumprir pena, assim, tem que cumprir, né? Está condenado está. Agora, ser preso e puxis para cumprir pena numa prisão,
aí a gente vai ter que ver como isso vai se desenrolar. Existe uma chance sempre dessa pena acabar sendo cumprida aí num regime fechado, harmonizado, tornozeleira em casa. Vamos ver como é que Ou num resort à beira-mar em Maceió, que tem praias lindíssimas, e de repente, né, uma coisa triste ficar olhando para aquele mar e não poder colocar a tornozeleira na água, que pode enferrujar o sistema de localização dele. É um problema muito sério isso. Doutora Juliana, eu queria agradecer imensamente esse bate-papo, esses esclarecimentos, porque realmente as pessoas que leem o meu blog e às vezes conversam comigo perguntam muito sobre essa questão e realmente é difícil de compreensão, porque há muitas miudezas durante essa história, né, de argumentação para todas. A gente consegue ter argumentação para validar qualquer situação, na verdade, né? E isso confunde demais o eleitor de uma forma geral. Mas foi legal a gente ter conversado, porque eu acho que ficou um pouco menos confuso, vamos dizer assim, essas decisões. eu que agradeço a oportunidade, eu espero que eu tenha conseguido me expressar bem para tentar desemaranhar um pouco essas situações que realmente são muito confusas e muito complexas, mesmo a gente que é do direito, às vezes, pena para se localizar, né? Eu estou sempre à tua disposição, foi um prazer para mim, foi uma conversa super gostosa. Eu queria poder ter uma conversa dessa uma vez por semana, assim, para debater, discutir, Sim. então foi bem legal. Eu estou sempre à disposição. E quem quiser me acompanhar ali nas redes sociais, eu sempre coloco os debates, posto informações políticas. O meu Instagram e o meu LinkedIn são o meu nome, Juliana Bertoldi, e a gente está sempre batendo papo por lá também. Valeu, então. E se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se no canal, aperte aí o sininho para poder receber os novos vídeos e isso nos ajuda também a dar mais relevância. Ó, deixa seu comentário também, tá? Qual a sua opinião? O Collor vai ser preso mesmo, tipo assim, né? Só nascendo quadrado, mesmo que seja nas Alagoas, né? Ou então o Dallagnol volta, não volta, e se não voltar, quem assume a vaga? Deixa a sua opinião. Até a próxima.